porque agora eu tenho microfone, então não preciso mais ficar gritando aqui no quarto. Mas agora eu também vou fazer ASMR. Mas agora falando sério, bem quando Da Magia e a Sedução, que é um dos meus filmes favoritos, completa 23 anos esse ano, não tinha como eu pensar em outro arquétipo. Então bora comigo entender qual foi o papel das bruxas tanto na cultura pop quanto ao longo dos séculos. Em tempos de políticas negacionistas, parece que a gente vive a temporada de caça às bruxas. Ou parece que a gente sempre viveu. Há muito tempo, esse arquétipo fascinante representa os complexos da sociedade em relação ao poder feminino. Quando paramos para olhar as bruxas que aparecem nas telas ao longo das décadas, podemos perceber algumas características recorrentes. Ela não pertence à sua sociedade. Se a bruxa tiver um círculo social, tradicionalmente será preenchido por outras mulheres, o seu clã. Ela tem poderes mágicos, como a habilidade de voar, lançar feitiços, se transformar ou até transformar outras pessoas. A bruxa usa de todo o conhecimento misterioso para exercer a sua vontade no mundo. Assim, ela representa um afastamento do estereótipo da mulher submissa e indefesa que estamos acostumados a ver. Na sua forma tradicional, ela normalmente não é atraente e a sua feiura é apresentada como reflexo da sua natureza interior. Ainda assim, ela é extremamente vaidosa, como visto na frequente obsessão de se tornar mais jovem e mais bela. Ela quase sempre não é casada e odeia crianças, que de fato são as suas principais vítimas. De forma resumida, como em algumas pesquisas eu acabei encontrando no blog virtual de Jess Bergman, bruxas são mulheres cuja incorporação da feminilidade, de alguma forma, transgride os limites aceitos pela sociedade. Elas são muito velhas, muito poderosas, muito sexualmente agressivas, muito vaidosas, muito indesejáveis. Por conta da sua personalidade transgressora, a bruxa é perseguida há muito tempo, e isso levanta uma questão fundamental. Há algo de errado com ela ou com a sociedade que não quer aceitá-la? Bruxa, feiticeira. Substantivo feminino. Aquela que usa suas forças sobrenaturais para sobreviver. Mulheres que foram caladas, oprimidas, reprimidas de suas liberdades, destituídas do poder sobre seus próprios corpos. Afastadas umas das outras. Mulheres que são apagadas, humilhadas, esquecidas, queimadas. Hoje a bruxa se enquadra na mesma categoria que outros personagens sobrenaturais e até fictícios do Halloween. Mas, ao longo da história, a ideia da bruxa causou medo e pânico genuínos, inclusive levando à execução das acusadas de bruxaria. Então onde está a raiz desse terror? A caça às bruxas da vida real geralmente surgia de um período de dificuldades, como a queda de safra ou o mau tempo, por exemplo, que levava as comunidades a procurar alguém para culpar. Ainda assim, essa não é toda a história. A bruxa também incorpora preocupações culturais específicas para as mulheres, falando diretamente sobre o medo de certos comportamentos femininos. Começando pelo nosso medo cultural, tanto do conhecimento quanto da intuição feminina. A gente pode analisar aqui uma das principais representações populares das bruxas, as Irmãs Feiticeiras de Macbeth, de Shakespeare. Muitos críticos notaram que as bruxas se assemelham aos destinos da mitologia grega. 3 deusas que teciam fios, determinando quanto tempo a vida de um mortal duraria, quanto sofrimento eles experimentariam e como eles morreriam. Em Macbeth, as bruxas parecem saber como tudo vai acontecer, e elas estrategicamente revelam informações sem nunca dar aos personagens o quadro completo. No final, a loucura de Macbeth é pensar que ele entendeu completamente uma das suas principais profecias. E é essa arrogância que leva à sua morte. O conto de Shakespeare oferece um aviso implícito: nunca assuma que você sabe tanto quanto uma bruxa. Outro traço comum da bruxa é que ela não gosta de crianças. Mas o que a cultura pop apresenta pra gente é que a bruxa não apenas não quis ter filhos, mas está mais do que disposta a prejudicar crianças. Os Contos dos Irmãos Grimm, publicado em 1812, apresenta 2 figuras de bruxas. A Rainha Má em Branca de Neve, que usa bruxaria em uma trama para matar sua enteada, e a bruxa de João e Maria, que come crianças. Lembra da Jess Bergman, que eu acabei de contar sobre o blog virtual que eu encontrei fazendo algumas pesquisas? Bergman observa que ambas as mulheres são perversões da mãe virtuosa e arrependida.
Muitas histórias levam esse ponto à tona ao apresentar a bruxa má como um espelho sombrio de uma figura materna mais feminina e carinhosa. Ainda assim, se a bruxa é sexualizada, geralmente é num contexto para manipular os homens. Ela usa da sua sexualidade para manipular esses homens, e esse retrato também pode ser reflexo do seu equivalente masculino da bruxaria, o mago, o feiticeiro, que é fortemente dessexualizado e considerado detentor de sabedoria mística, diferente da bruxa que deveria ser queimada. Tanto o amor quanto a sexualidade da bruxa normalmente são retratados como avassaladores. Em The Love Witch, de 2016, um dos meus favoritos, a obcecada por romances Elaine usa de poções de amor nos homens, levando-os a ficarem tão dominados pela emoção que são levados à morte. Se a gente pensar, a bruxa também desafia as expectativas da sociedade para as mulheres por ter a ousadia de ser feia. No entanto, ela é frequentemente caracterizada como vaidosa, só que essa vaidade é enquadrada como inerentemente má, sendo expressa por bruxas que tentam recuperar sua juventude e beleza por meios violentos. Enquanto isso, histórias em que a bruxa se disfarça de jovem e bela evocam um mito tendencioso das mulheres que usam sua aparência como ferramenta de manipulação, reforçando estereótipos. O mais assustador de tudo é que as habilidades da bruxa a tornam extremamente poderosa, e essa ameaça aberta ao status quo patriarcal costuma ser central na história da bruxa. Quando assimilada ao convencional, o seu grande desafio pode ser conciliar as suas habilidades no mundo cheio de normalidade. E essa é a premissa da clássica série A Feiticeira. Depois de descobrir que sua esposa Samantha é uma bruxa, seu marido mortal exige que ela pare de lançar feitiços e seja domesticada. Ela abre mão dos seus poderes e intuições místicas para se adaptar ao mundo de um homem mortal e conservador que, mesmo sabendo que Samantha é uma bruxa, ainda se vê no lugar de dizer como ela deve se portar. E isso pode ser percebido quando Simone de Beauvoir escreve que o mais medíocre dos homens se sente um semideus perto de uma mulher. Mas, curiosamente, todas essas ansiedades atribuídas ao poder feminino também são interligadas a mulheres que não são bruxas. Os atributos que associamos à bruxa não são realmente sobre o medo do sobrenatural, como percebemos com um mago ou feiticeiro, mas sim de qualquer mulher que não siga as expectativas tradicionais de seu gênero. A antiga vilania das bruxas esconde uma verdade sombria. As acusadas de bruxaria historicamente não foram vilãs, mas vítimas. Ainda assim, uma representação das netas das bruxas de Salem pode claramente ser vista em Coven, terceira temporada de American Horror Story. Durante a trajetória das personagens de um clã de bruxas, logo elas chegam à conclusão de que não fazia sentido mulheres tão potentes estarem tentando sobreviver ao invés de triunfar, decidindo expor abertamente o que elas representam numa sociedade que as teme. Você ainda não entendeu, não é? Mesmo agora. Você ainda acha que só tem vitória e derrota, sucesso e fracasso. Mas o fracasso é apenas quando você perde qualquer vislumbre de esperança. Você vai assistir à minha morte, mas você não vai conseguir se satisfazer. Satanás tem um filho, mas minhas irmãs são uma legião, seu filho da mãe. Cordelia! Historicamente, as acusadas de feitiçaria geralmente são membros vulneráveis da sociedade. Durante o julgamento das bruxas de Salem, as 3 primeiras mulheres acusadas de feitiçaria foram ninguém menos do que Sarah Good, uma mendiga sem teto que já era impopular entre os habitantes da cidade, Sarah Osborne, uma pária inválida que parecia estar sofrendo de depressão ou avanço da idade, e Tituba, uma mulher preta escravizada. Em outras palavras, eram mulheres destituídas de poder e que já se destacavam em seu mundo puritano, tornando-as bodes expiatórios fáceis. E seguindo suas trajetórias, é inegável que temos representações mais empáticas das bruxas ao longo das décadas. Da magia à sedução traz a história de 2 irmãs descendentes da bruxaria e a força do sangue que corre em suas veias quando essas mulheres decidem unir forças, sejam elas bruxas ou não.
Essas histórias evidenciam como a narrativa muda totalmente quando contada pela visão da bruxa e não pela lente da sociedade que a evita. Além disso, elas questionam abertamente a culpabilidade dessa comunidade sobre as mulheres. Em sua juventude, a personagem bruxa pode ter sido envergonhada por ser diferente. Assim, o ódio a si mesma leva a viver de acordo com as expectativas negativas do mundo sobre ela. Até um trauma formativo pode levá-la a decidir se tornar extremamente poderosa como meio de curar essas cicatrizes de desempoderamento. So I decided to find my own power. And I found that power through witchcraft. Malévola, de 2014, nos mostra que a personagem tecnicamente é uma fada, mas que se enquadra nos critérios da bruxa. A personagem começa como uma jovem vivaz, forte e bondosa, antes que uma traição devastadora esmague seu espírito e desbrave a sua raiva, fazendo com que Malévola seja vilã aos olhos da sua sociedade. A história também complica Malévola ao mostrar que ela passa a amar a Aurora e se arrepende amargamente de amaldiçoar a garota, humanizando a bruxa vilã depois de décadas. Mas como a gente vai humanizar vilãs, mulheres que historicamente sempre serviram para legitimar a nossa misoginia? No final, é essa pura profundidade de sentimento que faz de Malévola a única pessoa capaz de salvar a princesa, e não o homem, não o amor romântico como esperado. Grupos religiosos tentaram intervir a divulgação do filme nos cinemas, assim como fizeram com Frozen, alegando que o filme seria inadequado por conta do contexto lésbico. Lembra quando a gente falou que a queima de mulheres na fogueira não tinha acabado? A Bruxa, de 2015, revela como a tendência de interpretar mal as bruxas pode até estender a própria confusão de uma mulher sobre si mesma. Depois que a família da jovem protagonista deixa sua colônia puritana para trás, eles sofrem uma série de fenômenos estranhos que atribuem a ela, confundindo sua sexualidade florescente com pura maldade e expulsando a jovem de casa. Eventualmente, ela se dedica ao diabo, juntando-se a um clã de bruxas. E esse filme, em específico, levanta uma questão muito interessante. Então a sua família estava certa sobre ela o tempo todo? Ou foi o seu tratamento cruel que a deixou sem outro aliado, senão o diabo? E a gente pode ver esse questionamento com Glinda, no musical da Broadway, Wicked. As pessoas nascem mais, ou elas têm a maldade imposta a elas? Nessas histórias, podemos entender como ser uma bruxa parece muito mais atraente do que continuar como uma mulher vitimizada, presa por sua sociedade. Os retratos vilanizados mais comuns da bruxa implicam que ela é o que está errado em um mundo moralmente puro. Mas olhando de outra perspectiva, a gente percebe que é exatamente o oposto. A disfunção e a hipocrisia da sua sociedade provocam o mal que há dentro dela. Então aproveitar o seu poder, mesmo que cause alguns danos, honestamente parece razoável. Deixando a hipocrisia de lado, por que não ser perversa num mundo que trata essa mulher tão mal?